Eu sou o Cleves, vim trazer uma aula sensacional para vocês sobre resolução de questões de segmentos de reta. Nós vamos fazer os exercícios desse livro cuja capa está na tela, que é o livro Fundamentos da Matemática Elementar, volume 9, que se dedica exclusivamente à geometria plana. Então bora deixar de enrolação e vamos para a aula. Agora o exercício 10 aqui, o 10 e o 11, porque eles são bem simples, a gente não vai ter muita dificuldade de entender eles não, então eu coloquei no mesmo quadro, porque não vai ocupar muito espaço também não. Bom, exercício 10, ó. Quantas semirretas há em uma reta com origem nos pontos A, B, C e D dessa reta? Então a gente vai estabelecer uma reta qualquer, nessa reta a gente sabe que ela possui infinitos pontos, então eu vou destacar 4 e colocar os nomes de A, B, C e D. E a gente vai verificar quantas semirretas eu consigo fazer com origem em cada um desses pontos. Bom, então vou fazer primeiro o esboço aqui. Tá vendo que a reta tá uma maravilha, né? Bem retinha mesmo. E agora a gente coloca primeiro o ponto A, depois o ponto B, depois o ponto C e depois o ponto D. Bom, o que eu preciso verificar? A semirreta ela tem uma origem, mas ela não tem final. Eu tenho um ponto inicial, mas eu nunca vou ter um ponto final. Então posso destacar, por exemplo, aqui, saindo do ponto A, eu consigo fazer duas semirretas, uma no sentido direito e outra no sentido esquerdo. Isso porque essa reta suporte, ela está na posição horizontal. Mas independente de qual posição a reta suporte esteja, a gente vai conseguir fazer uma semirreta para um lado e outra semirreta para o outro, com origem em cada um dos pontos. Então, ó, ponto A a gente vai conseguir fazer duas semirretas. Saindo do ponto B eu vou conseguir fazer também duas semirretas, uma para um lado e outra para o outro, no caso aqui para a direita e para a esquerda. Partindo do ponto C eu também vou conseguir fazer duas semirretas, uma para a direita e outra para a esquerda. E partindo do ponto D eu também vou conseguir fazer duas semirretas, uma partindo para a direita e outra para a esquerda. Então, ó, se eu tenho 4 pontos destacados sobre uma reta e eu quero saber quantas semirretas eu consigo fazer partindo de cada um deles, basta multiplicar por 2, porque de cada ponto vão sair duas semirretas. Então, do ponto A saem duas, do ponto B saem duas, do ponto C saem duas e do ponto D saem duas. Como são 4 pontos, a gente vai conseguir 8 semirretas. Então, no item A, a gente vai conseguir 8 semirretas porque são 4 pontos. Vamos para o exercício 11. 3 pontos distintos de uma mesma reta, quantos segmentos distintos podem determinar? Bom, então a gente vai fazer de novo aqui a reta suporte e eu vou destacar 3 pontos quaisquer. Então vou chamar aqui de A, de B e de C. Aí pede o seguinte, ó, quantos segmentos diferentes a gente consegue fazer usando esses 3 pontos? Eu posso verificar o seguinte. Se eu utilizar o ponto A como referência, eu tenho duas possibilidades. Eu vou ter um segmento de A para B e vou ter um segmento de A para C. Então, consigo fazer os segmentos AB e AC. Partindo do ponto B, eu tenho duas possibilidades. Eu vou ter um segmento de B para A e outro segmento de B para C. Então, vou ter um segmento de B para A e outro segmento de B para C. Partindo do ponto C, eu também tenho duas possibilidades. Ou eu vou ter um segmento de B para C, ou eu vou ter um segmento de C para B, ou então vou ter um segmento de C para A. Então, partindo do ponto C, eu também tenho duas possibilidades, de C para B e um segmento de C para A. Só que eu preciso lembrar dos conceitos que a gente aprendeu lá na aula de segmentos de reta. Que o segmento AB, que sai do ponto A para o ponto B, é o mesmo segmento BA, que sai do ponto B para o ponto A. A gente está mudando só a referência, mas o segmento é o mesmo. Então aqui eu tenho os segmentos AB e BA são iguais, eles são o mesmo segmento. Então não vou representá-los duas vezes, vou representar só uma. Então o segmento BA, eliminei porque ele já é o segmento AB. O segmento BC e o segmento CB também são o mesmo segmento, eu só estou mudando a referência. Então vou eliminar o segmento BC, porque o CB já é o mesmo BC. E os segmentos AC e CA também são iguais. E os segmentos AC e CA também são o mesmo segmento. Então eu vou eliminar aqui o CA. Ou seja, sobrou pra gente aqui o segmento AB, o segmento AC e o segmento
CB, porque as demais marcações são as mesmas, só estou lendo de trás para frente, vamos dizer assim. Partindo desses 3 pontos, a gente consegue fazer 3 segmentos de reta. O exercício 10 e 11 já foram respondidos, vamos para o exercício 12 agora. Exercício 12. Quantos segmentos passam pelos pontos A, B distintos e quantos A com extremidades em A, B? Ou seja, dentro de uma reta que a gente tem os pontos A e B diferentes, eu preciso saber quantos segmentos o ponto A e B pertencem a esses segmentos, quantos possíveis, e quantos segmentos começam em A e terminam em B, ou começam em B e terminam em A. Então o primeiro passo aqui é a gente fazer o esboço da reta suporte, bem reta. Aí eu vou estabelecer aqui, ó, os pontos A e B. Beleza, ó. Aí eu preciso perceber o seguinte: após o ponto B, existem infinitos pontos. Antes do ponto A, também existem infinitos pontos. Então vamos supor que exista um ponto aqui antes de A e um ponto aqui antes de B. A gente consegue fazer um segmento de reta unindo esses 2 pontos. Se existem infinitos, existem outro ponto antes desse ponto antes de A e outro ponto depois desse ponto depois de B. Eu consigo fazer 2 segmentos de reta aqui, ó. 1, 2. E como são infinitos pontos em ambos os sentidos, a gente vai conseguir fazer infinitos pontos, ó. Então, quantos segmentos há que passam pelos pontos A e B? Agora eu quero saber com extremidade em A e B. Então, de novo, a gente faz aqui o esboço. Os pontos A e B, e a gente vai perceber que eu só consigo ligar de uma maneira os segmentos AB, ou saindo de A para B ou de B para A, mas a gente já viu que AB e BA são o mesmo segmento, então aqui eu consigo fazer único. Quantos segmentos passam por A e B? Infinitos. Quantos segmentos têm extremidade em A e B? Único. Então, exercício 12 respondido. Vamos para o exercício 13 agora. O exercício 13 é bem legal, que é só para a gente verificar aqui se os itens são verdadeiros ou falsos. Então os itens verdadeiros eu vou fazer aqui uma sobreposição de verde e os falsos uma sobreposição de vermelho. Item A. Se 2 segmentos são consecutivos, então eles são colineares. Na terceira aula desse curso a gente viu que segmentos consecutivos são segmentos que possuem uma extremidade em comum. E segmentos colineares são segmentos que estão sobre a mesma linha, têm a mesma reta suporte. E que segmentos adjacentes são segmentos que estão sobre a mesma reta suporte e também são consecutivos. Então, ó, se ele pergunta pra gente, 2 segmentos consecutivos são colineares? Não necessariamente. Eu posso ter 2 segmentos que têm retas diferentes, mas possuem um ponto em comum. Então, esse item é falso. Item A, falso. Vamos para o item B. Se 2 segmentos são colineares, então eles são consecutivos? Não, com uma reta infinita eu consigo fazer infinitos segmentos. Eu posso ter 2 segmentos que não tem ponto nenhum em comum, ou então eu posso fazer 2 segmentos qual um está contido no outro. Então esse item também é falso. 2 segmentos que são colineares não necessariamente são consecutivos. Podem ser, mas não necessariamente são. Então esse item é falso. Item C. Se 2 segmentos são adjacentes, então eles são colineares, o fato deles ser adjacentes já me garante que eles são colineares e consecutivos. Então esse item é verdadeiro. Item D. Se 2 segmentos são colineares, então eles são adjacentes, ó, ao contrário já não pode, porque se eu tenho 2 segmentos que são colineares, mas não são consecutivos, eles não vão ser adjacentes. Então o fato deles serem colineares não me garante que sejam adjacentes. É um pré-requisito, mas não único, né? Então esse item é falso. Item E. Se 2 segmentos são adjacentes, então eles são consecutivos. O fato deles serem adjacentes me garante que são consecutivos e colineares. Então essa é verdadeira. Letra F. Se 2 segmentos são consecutivos, então são adjacentes, o contrário não é verdade, né? Porque 2 segmentos podem ser consecutivos, mas não estarem na mesma linha. E aí já não são adjacentes. Então esse item F é falso. Então a questão 13 foi resolvida. Vamos agora para a questão 14. A questão 14 diz o seguinte, ó. Se o segmento AB de uma reta é igual ao quíntuplo do segmento CD dessa mesma reta, determine a medida de AB considerando como unidade de medida a quinta parte do segmento CD. Bom, então a gente vai ter sobre uma reta suporte 2 segmentos. Um segmento que eu vou chamar ele de AB, então é a distância do ponto A para o ponto P, e um outro segmento menor que eu vou chamar de CD, a distância do ponto C para o ponto D. O exercício diz o seguinte: o AB ele é o quíntuplo do segmento CD, então ele é 5 vezes a medida do segmento CD. E eu preciso utilizar como unidade de medida a quinta parte de CD. Então eu tenho que colocar o CD como sendo alguma coisa múltipla de 5, algo que eu consiga dividir por 5. Então
Então eu vou chamar CD de 5x. Pronto. Porque se eu tenho 5x, quinta parte de 5x vai ser só x. E eu sei que o AB ele é 5 vezes o CD, então ele é 5 vezes o 5x. 5 vezes o 5x dá 25x. 5 vezes o 5x. Ou seja, esse segmento AB ele mede 25x. Exercício 14 respondido. Bom, galera, espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Se você já se inscreveu, dê uma olhadinha lá no nosso Instagram. Espero ter ajudado. Fiquem com Deus.